exemplo mais prático. Observa aqui. Se eu sei que o tamanho da unidade de alocação, definida na formatação lógica dessa partição do meu disco rígido, tem 4.096 bytes, ou 8 setores, imagina que eu resolvi salvar um arquivo do bloco de notas, que é um editor de textos. Digitei um texto num programa editor de textos lá do Windows, chamado bloco de notas, resolvi salvar esse arquivo, e esse arquivo, observa aqui na descrição, tem tamanho de 88 bytes. Quer dizer, um arquivo bem pequeno, só 88 bytes, porque é um arquivo só de texto. E quando eu salvei esse arquivo de 88 bytes, olha o tamanho que esse arquivo ficou em disco. O Windows está me dizendo, tamanho em disco, 4.096 bytes. Por que o Windows está me dizendo 4.096 bytes se o arquivo só tem 88 bytes? Ele está me dizendo que o tamanho efetivo do arquivo é de 88 bytes, mas que quando armazenado em disco, lá no disco rígido, ele ocupa uma unidade de alocação inteira de 4.096 bytes, porque o tamanho da unidade de alocação, ou tamanho do cluster, define o menor tamanho em disco que o arquivo pode ocupar. Mesmo que o arquivo seja só de 88 bytes, como ele ocupa no mínimo o tamanho de uma unidade de alocação, a unidade de alocação é 4.096 bytes, 88 bytes gravado nessa unidade de alocação vai ocupar a unidade de alocação como um todo, isto é 4.096 bytes. Então, uma unidade de alocação ou cluster define o menor tamanho que um arquivo ocupa quando armazenado em disco. Por isso que nas propriedades do arquivo existe uma diferença entre o tamanho efetivo do arquivo, nesse caso 88 bytes, e o tamanho que esse arquivo possui em disco, que é o tamanho da unidade de alocação que ele ocupou, nesse caso uma unidade de 4.096 bytes. Claro que se eu pegar um arquivo maior que uma unidade de alocação, ele vai precisar de uma outra unidade de alocação para ser armazenado, como no caso de um arquivo de 5.000 bytes, que não cabe só em uma unidade de alocação, e aí vai precisar de duas, o que vai dar 8.192 bytes. Isso tudo pertence à formatação lógica. Então a formatação lógica de um disco rígido, vamos voltar um pouquinho aqui, define o sistema de arquivos que tu vai utilizar, pode ser NTFS ou FAT32 se for o Windows. Nós podemos definir o tamanho da unidade de alocação, que é a quantidade de setores que formam um cluster, uma unidade de alocação, que como tu já sabe, define o menor tamanho que o arquivo pode ter em disco, como a gente acabou de ver. E também pode definir o particionamento desse disco rígido. É muito comum, quando eu for formatar o meu disco rígido, eu realizar um processo de particionamento, onde, de repente, eu tenho um disco rígido só, e uma partição fica identificada como disco local C, e a outra partição fica identificada como disco local D. Tu pode particionar o teu disco rígido para que o sistema operacional Windows, por exemplo, entenda essas partições como se fossem discos diferentes, quando na verdade é só um. Então eu poderia particionar na formatação lógica o meu disco rígido em disco local C e disco local D. O Windows vai tratar essas partições como se fossem discos diferentes. E aí eu posso, por exemplo, instalar os programas na unidade C e gravar os meus arquivos na unidade D, porque ele tem comportamento de partições, as partições diferentes para o Windows se comportam como se fossem unidades diferentes. Mas na verdade é uma só. Então a formatação lógica também pode definir o sistema de particionamento desse disco rígido. Quer dizer, quantas partições ele vai ter. Qual vai ser o sistema de arquivos utilizado? Qual vai ser o tamanho da unidade de alocação para definir o tamanho do cluster, o menor tamanho do arquivo em disco? Tudo isso é definido na formatação lógica. Porque a formatação física do disco rígido, como dito aqui, esta formatação física, fica claro lembrar que define trilhas e setores. E os setores acabam tendo 512 bytes, certo? Outra coisa que nós também temos que compreender quando falamos aí do disco rígido, observa que eu tenho então um disco do meu disco rígido, contendo uma trilha aqui destacada em amarelo. E eu posso imaginar um disco rígido com vários discos. Porque, claro, nós temos discos rígidos que podem ter vários discos dentro daquele disco rígido. Nesse caso aqui estou te mostrando 3. E existe, observa aqui, ó, várias trilhas que eu estou destacando em amarelo. Um conjunto de trilhas, observa, conjunto de trilhas, de mesma posição
em diferentes discos desse disco rígido, nós vamos chamar isso de cilindro. Observa a imagem de novo, ó. Aqui eu tenho um conjunto de trilhas de mesma posição, só que em diferentes discos desse disco rígido. Essas trilhas de mesma posição em diferentes discos daquele disco rígido formam o que nós chamamos de cilindro. Então, cilindro, conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido, o que também é definido na formatação física. Olha quanta coisa é definida na formatação física. Aliás, importante nesse ponto até recapitular. Professor, me diz o que a formatação física define então e o que a formatação lógica define. Primeiro, a formatação física é aquela feita pelo fabricante, certo? Nessa formatação física se define a quantidade de trilhas, se divide essas trilhas em setores, que tem 512 bytes, e um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido, isso é chamado de cilindro. Então, trilhas, setores e cilindros são definidos na formatação física pelo próprio fabricante. O que sobra para a formatação lógica, aquela que o usuário pode realizar? Bem, o usuário pode realizar o sistema de particionamento, o usuário pode definir o sistema de arquivos, NTFS, FAT32, o usuário pode definir também o que nós chamamos de tamanho da unidade de alocação, ou tamanho do cluster, que é o menor tamanho que um arquivo pode ocupar quando armazenado em disco. Tudo isso é definido na formatação lógica pelo próprio usuário. Belas dicas, então, sobre o disco rígido e o seu processo de formatação, tanto a formatação física quanto a formatação lógica.